pessoal, estamos hoje encerrando praticamente um feriadão aí, né? Um feriadão muito importante para nós gaúchos. No dia 20 de setembro, sexta-feira agora, nós estávamos, né, comemorando o Dia do Gaúcho, que é um feriado muito importante para a gente, muito especial, porque é nesse dia que a gente quer comer um costelão. O costelão vem, não está vindo, mas a vontade me veio. E nós tivemos, então, muitas celebrações ao redor aí do nosso Rio Grande do Sul. E assim, para quem não é gaúcho, ia levantar a mão para mim. Ali. Mas esses gaúchos já estão um tempo aí, conhece a cultura, está tomando o quê? Um chimarrão, né? Já está alinhada a cultura. Porque assim, chegou aqui, a gente não deixa você não entender a nossa tradição. A gente compartilha. Mas para quem não é gaúcho, eu vou aqui dar uma breve resumida nessa história. Para você que é gaúcho e não conhece essa história, eu te convido a passar depois ali do lado para a gente fazer uma oração pela sua vida, meu irmão. Porque não faz sentido você não saber o que nós celebramos na sexta-feira, dia 20 de setembro. Mas essa história, ela é celebrada a Revolução Farroupilha, que ela foi um conflito que aconteceu no sul do Brasil, entre 1835 e 1845, bem ali no período regencial. O nosso imperador Dom Pedro I vaza do Brasil e deixa o seu filho de 5 anos para seguir o império, né? O guri estava pronto para isso. Acontece que se levantam pessoas, né? Eles chamam o período da regência, pessoas que se levantam para ajudar naquele governo ali e eles não conseguem ajudar. Tá? E começa a estourar algumas revoluções, em todo o Brasil, né? Não tivemos só essa, nós tivemos a cabanagem no Pará, nós tivemos a Revolução Praieira no Pernambuco, nós tivemos a Sabiá em Salvador, mas a Revolução Farroupilha, que também é conhecida como a Guerra dos Farrapos, ela foi a que teve maior duração, maior período, né? Ela durou ali os 10 anos. E o que estava acontecendo? Os habitantes da província do Rio Grande do Sul, que eram chamados de farrapos, eles se rebelaram contra o governo imperial, porque, por causa das questões de altos impostos que eram cobrados no charque, no couro, também eles tinham pequena representatividade na política, e eles encaravam uma desigualdade no tratamento entre as províncias. Então, outras províncias eram mais beneficiadas do que a gente. Se leva o nome de farrapos, porque o termo ele descreve os soldados revolucionários que, muitas vezes, eles se apresentavam em condições precárias, vestindo roupas desgastadas e maltrapilhas. Daí se torna esse nome farrapos, que acaba influenciando muito a nossa cultura, né? Então, os farrapos eles lutavam por essa autonomia, e eles até chegaram a proclamar a República Rio-Grandense. Então, o que eles faziam? Eles conquistavam um lugar e declaravam que é a República Rio-Grandense. E, dali, alguns dias, o Império vinha e tomava aquele lugar de volta. Cara, assim, ao longo da história, eles tomaram muitas regiões e perderam todas as regiões. Ou seja, a gente celebra uma revolução que a gente perdeu. E está tudo certo, e a gente vai seguir comemorando essa revolução. Na verdade, se encara como um empate, tá? Porque algumas das reivindicações desse pessoal elas foram atendidas. Então, assim, a gente não conseguiu uma autonomia, nos tornar uma república, mas a gente teve algumas questões que elas foram atendidas, então está tudo certo, e é por isso, então, que a gente celebra o 20 de setembro, tá? Com muita alegria. E como eu falei para vocês, essa cultura, a nossa cultura, ela foi muito afetada pelos farrapos, tanto as nossas canções, a nossa culinária, a nossa vestimenta, né? Então, hoje, acaba que muito do que você vê da nossa cultura e da nossa tradição tem uma influência dessa revolução. Mas, assim, pessoal, é óbvio que eu não vim aqui falar sobre isso, né? Isso aí é uma parte da história, acho interessante a gente apontar, mas o contexto de revolução é o que vai permear a nossa mensagem de hoje. Assim como nós conversamos agora, eu acredito que todos vocês já tiveram aprendizados em questão de revoluções que aconteceram ao longo da história. Não só a nossa, mas várias outras revoluções, elas são citadas ao longo da história. E o que nós definimos, então, como revolução?
Diferente de um processo evolutivo, o processo evolutivo ele é uma mudança gradual. Ela tem uma mudança lenta, uma transformação muito lenta. Agora, quando nós falamos sobre revolução, nós estamos falando de uma mudança que ela é mais rápida e ela é mais radical. As suas transformações, elas são transformações abruptas e elas podem resultar em uma reestruturação completa em nossas vidas. Então, quando a gente diz de um país que passou por uma revolução, existiu uma mudança muito radical naquele lugar. Aconteceu uma mudança que reestruturou a maneira deles viverem, a maneira deles se comportarem, as oportunidades que eles vinham procurando. Isso foi a revolução que esses lugares vêm vivendo. E daí eu quero trazer essa realidade para a gente, porque eu sou convertido vou fazer 19 anos. Tá? E se eu olhar para trás, eu consigo ver mudanças radicais nos meus princípios, nas minhas crenças, nos meus hábitos, nos meus comportamentos, e existem momentos específicos onde as mudanças elas foram muito abruptas e radicais na minha vida e aconteceram, parece que de forma imediata. Eu não sei se com vocês foi assim, mas teve hábitos na minha vida e até mesmo coisas que eu gostava muito, as minhas paixões, que quando eu me converto, parece que vira uma chave e eu passo a não amar mais aquilo como eu amava. Uma das coisas que eu posso dar como exemplo para vocês é a minha própria relação com a cultura do nosso estado. Eu e a minha família, nós passamos anos envolvidos nessa cultura, na tradição, participávamos de CTGs. Até hoje, nós temos uma lembrança muito saudosa das canções, né, das apresentações, das invernadas, né, da comida que faziam nos piquetes, no churrasco, né, que não tem igual. Tinha os galetos, lembra, mano, os galetos? Parece que eu estou sentindo o cheiro agora. Já volto aí. Se perdi. Mas eu gostava muito disso. O meu encontro com Jesus não faz com que eu deixe de admirar isso, tá? Não deixei de admirar. Mas a paixão por Jesus, o encontro que eu tenho com Ele foi revolucionário ao ponto de eu ter uma transformação nessa área e isso perder importância para mim diante daquilo que eu encontrei em Jesus. E eu digo isso porque nós realmente éramos muito envolvidos. Semana Farroupilha, meu irmão, não ia ter uma muda de roupa com cheiro bom em casa. Era cheiro de fumaça de churrasco. A gente ia para a escola assim, sabe? Porque não tinha o que fazer. Mas era muito especial, mas algumas mudanças aconteceram que foram abruptas e radicais e uma revolução. Eu identifico como uma revolução na minha vida e é justamente isso que eu quero falar com vocês nessa noite. É o fato de nós termos vivido a maior revolução da nossa história, que é a revolução de Jesus. O meu objetivo com essa mensagem é te incentivar a corresponder a fatos que envolvem essa revolução e também te convidar, caso você ainda não aceitou, a fazer parte dessa revolução mais poderosa de todos os tempos. Estamos juntos? Vamos orar, depois a gente segue a ministração. Pai, que privilégio nessa noite nós como igreja estarmos aqui reunidos. Nós como família na fé, nós inclinamos o nosso coração para receber aquilo que Teu Espírito Santo vai ministrar às nossas vidas. Então eu oro pedindo que a mente e o coração dos meus irmãos, a minha mente e o meu coração estejam abertos e prontos para receber essa ministração, Pai. Esteja liberando da Tua boa, perfeita e agradável vontade entre nós, ministrando e transformando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Então, bora. Vamos nos alinhar a alguns fatos revolucionários da história de Jesus. E eu quero começar fazendo questionamento principalmente aos papais e mamães. Quem aqui não viveu aquele dia fatídico onde você está com o seu filho, ensinando sobre a criação do mundo,
Quando Deus criou todas as coisas, né? Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja os firmamentos, haja a noite e o dia, haja os animais, as ervas, a humanidade. E Deus criou todas as coisas. Você está ensinando isso ao seu filho. E o seu filho, ele vem com aquela pergunta que é a seguinte: papai, mamãe, quem criou Deus? Daí eu dei uma dica para o pessoal da tarde. Essa hora você fecha a Bíblia, vai aqui ó, devagarinho, desliga a luz e vaza, gente. Vaza, volta dali a 3 meses com a resposta. Mas essa é uma resposta muito complexa. É nessa hora que nós precisamos compartilhar a resposta mais grandiosa e profunda. E pode-se dizer, sim, que menos clara que nós vamos entregar para essa criança. Mas Deus, Ele sempre existiu. Ele é eterno. E Ele não tem começo de dias e nem fim de dias. E mais, meus irmãos, nem a eternidade pode defini-lo. Porque é o seguinte, aquilo que eu e você entendemos sobre eternidade, foi Ele quem criou. Então, nem a eternidade pode defini-lo. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve ali. Então, Ele é um ser que vive fora do tempo. E sim, isso para nós é muito complexo entender e conceber, pois nós só sabemos viver dentro do tempo. E ainda que essa não seja, de repente, para você uma resposta completa, eu acredito que ela é muito profunda. Ela revela soberania, glória, poder da parte de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de convidar você a abrir a nossa primeira passagem bíblica revolucionária, que é em Colossenses, no capítulo 1, versos 15 ao 20, nós vamos ler. Colossenses 1, do 15 ao 20. Diz assim, Colossenses 1, 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Amém? Questionei ele para você. Quem criou Deus? E a gente entendeu aqui um contexto bem complexo, mais amplo e profundo. Agora, olha só. O que nós vemos aqui na carta aos Colossenses é que esse contexto sobre um Deus que sempre existiu, que não pode ser definido pela eternidade, já que Ele foi quem criou a eternidade, esse contexto grandioso, ainda que complexo, ele se aplica a Jesus. Colossenses está dizendo que Ele existe antes da fundação de todas as coisas. Jesus, nós podemos falar que antes de existir tudo, Ele já era, Ele já existia. E isso é muito poderoso. João, no início do seu evangelho, ele já começa confirmando isso. Ele diz assim, no princípio, aquele que é a palavra, ele já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. E João, depois ele diz que a palavra, ela se fez carne. É Jesus. A pré-existência de Jesus, para mim, é um aspecto que torna Jesus muito maior do que ele já é. E com isso, meu irmão, eu não estou minimizando, eu não estou desqualificando
nenhum dos aspectos sobre Jesus, mas eu estou tentando criar na sua mente, tentando maximizar essa glória, esse poder, essa soberania que está em Jesus. Entender que um Deus que existe antes de todas as coisas, que sempre existiu, é um aspecto do Deus Filho, que é Jesus. E eu olho para isso e eu fico maravilhado. Que grandiosidade dessas verdades. Que poderoso é esse Cristo com quem eu me relaciono. Que grandioso é esse Cristo com quem eu me relaciono. E assim, Jesus ele faz uma oração no Evangelho de João, é relatada essa oração, e ele nos confirma a sua pré-existência, onde ele diz: agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Aquele quem você veio adorar hoje aqui essa noite é esse Jesus soberano, glorioso, grandioso. Só que agora, meu irmão, vem a revolução de tudo isso. Sabe por quê? Presta atenção. Jesus aqui ele recebe o título de revolucionário dos revolucionários. Eu posso parar minha pregação aqui mesmo agora, mas segura essa verdade que eu vou ler com vocês agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Revolução, meu irmão. Isso é uma passagem revolucionária. Porque o Deus que existe antes da criação de todas as coisas, o Deus soberano, grandioso, poderoso, ele vem para se esvaziar, para servir a mim e a você, e obedecer até a morte e morte de cruz. Nós não estamos falando de alguém como nós, que por algum momento, de repente, teve um senso de bondade para vir fazer um sacrifício pela humanidade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um rei que existe antes de tudo existir e tudo foi criado por meio dele, expressando um sentimento altamente revolucionário, radical, abrupto. Agora aqui, meu irmão, se você segue sendo um cristão orgulhoso, soberbo, buscando glórias para si, você não entendeu esse aspecto revolucionário de Jesus. Porque o modo de operar daqui para frente é se esvaziar e ser humilde. Revolução. Essa é a revolução que Jesus ele nos chama a viver. É aquele que quando eu ganho é quando eu perco. Quando eu vivo é quando eu morro. Muda o contexto e a concepção que nós temos das coisas. E aquele que é antes de todas as coisas, ele vem para se esvaziar, para se tornar servo, se humilha diante de nós e obedece até a morte, e morte de cruz, por mim e por você. Mas não para por aí, não. Porque existe um outro aspecto que nós temos contato, um aspecto revolucionário da parte de Jesus. E eu quero te contar um pouquinho sobre a história do nascimento. A gente vê essa passagem com mais clareza no Evangelho de Marcos, ali no 1º capítulo. Os sábios, eles estão indo ao encontro de Jesus para adorá-lo. Aquela historinha que aparece uma estrela e começa a conduzi-los até a presença de Jesus, para que eles possam adorá-los. E ali eles chegam diante de Herodes, o rei daquela época, e perguntam o seguinte para ele: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles chegam para um rei perguntando onde está o rei que nasceu.
Esses sábios, eles eram os conhecidos magos daquela época. Eram pessoas de um conhecimento muito elevado e eles tinham uma relação ali com a magia, com a astronomia, até mesmo com a astrologia, tá? Eles abrem mão de todo o seu conhecimento, eles abrem mão de toda a sua ciência para ir adorar aquele que é o Rei dos Reis. E quando eles chegam em Herodes e fala isso, nasce no coração de Herodes um pavor de tem um rei que vai tomar o meu lugar e eu preciso descobrir onde ele está e eu preciso fazer alguma coisa. Então ele pede para que esses magos vão, adorem a Jesus, mas voltem e digam para ele onde é que Jesus está. Nós sabemos que o desenrolar, né, dessa história é o maior infanticídio que aconteceu, o assassinato de crianças, porque Herodes pediu para matar todas as crianças que nasciam naquele tempo para que ele pudesse exterminar com Jesus e não tivesse esse risco, não corresse esse risco naquela época. Então, o que acontece aqui? Após a conversa com os reis, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Aqui, eles estão revelando o quê? Esse aqui é Deus. Por isso que eu me prostro e eu adoro Ele. Mas, além disso, eles fazem o quê? Eles abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Aqui eles estão falando o quê? Esse aqui é rei. Porque era isso que eles faziam quando eles encontravam o rei. Eles presenteavam, eles levavam os seus tesouros, as suas riquezas. Então, diante de Jesus, eles declaram, esse é o Rei dos Reis e esse é Deus. Próximo versículo ali, a gente lê o seguinte, isso aqui é muito importante. Quando chegou a hora de partir, qual era a direção que eles tinham? Volta aqui e conta para mim onde é que Jesus está. Quando chegou a hora de partir, eles retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos um novo caminho para continuar a nossa jornada. E aqui os magos encontraram essa mesma realidade. Eles tinham uma direção. Eles podiam voltar a Herodes e contar, nós encontramos o Filho de Deus lá. Nós encontramos o Rei dos Judeus naquele lugar. Mas eles se encontram com Jesus e ao dormir, provavelmente eles pernoitaram em algum lugar, eles recebem uma revelação de que eles deviam voltar por um outro lugar para a sua terra. E eles pegam um outro caminho. E esse outro caminho que eles pegam livra Jesus de ser executado. E a promessa de Jesus, ela se perpetua e ela se cumpre. Eu e você, caminhando com Jesus, temos a oportunidade de viver essa revolução na nossa vida. Porque nós chegamos até Jesus percorrendo um caminho. Ele é certo? Não sei. Provavelmente não, porque quando eu me deparo com Jesus, abre-se um novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro que foi morto. E eu decido andar agora por esse novo caminho, por essa nova realidade de vida, onde a minha história até aqui ela tem um fim e todas as coisas se fazem novas diante da presença de Jesus. Esse é um dos atos mais revolucionários que Jesus ele faz na minha e na sua história, meu irmão. Porque ele nos conscientiza do que ele quer forjar na nossa vida e construir na nossa história. Aquilo que você tem vivido, as instruções que você tem até esse momento, mudam a rota a partir do momento que você se encontra com a minha presença. E a partir daqui, você vai trilhar um outro caminho, uma outra realidade, uma outra jornada. E essa jornada exalta, glorifica e revela quem eu sou. Isso é revolucionário
para as nossas vidas. E é muito importante nós entendermos que, a partir do momento que nós decidimos andar com Jesus, nós devemos percorrer esse novo caminho. Não exigir que o Senhor faça da maneira que Ele decidiu fazer, ou melhor, que nós decidimos fazer. Não exigir que Deus cumpra os sonhos que eu decidi para a minha vida, mas passar a partir daquele momento, trilhar esse outro caminho, onde a vontade dEle, os sonhos, o propósito dEle, é o que para mim tem mais valor e importância. Isso é revolução na nossa vida. Mas não para por aí não, meu irmão. Porque eu quero entrar com vocês agora em um momento da história de Jesus que eu posso dizer para vocês que ali ele ativou o modo revolução. E eu quero que você entenda mais ou menos o porquê que eu estou falando isso. Mas essa história, ela começa, então peço que você abra em Zacarias, um dos últimos livros ali do Antigo Testamento. No capítulo 9, nós vamos ler o verso 9. Zacarias 9, versículo 9, diz assim: Alegrem-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que é isso, meu irmão? Que história é essa de jumento? Deixa eu te explicar uma coisa. O povo de Israel, o povo onde Deus estava se revelando, né, escolheu para se revelar, havia sido feito escravo na Babilônia, num outro lugar. E eles, nesse momento, eles são libertos e eles voltam para a sua terra. Na sua terra tinha uma capital lá que era Jerusalém, e nessa capital tinha um templo que havia sido destruído por aqueles que fizeram eles escravos. Tudo certo até aí? Tudo certo. Acontece que o profeta Ageu, ele fala assim, ó, reconstruam o templo para que vocês se reconectem ao Senhor, para que vocês sejam um reino de paz e justiça novamente. Daí eles estão lá, engajados em construir o templo, e vem Zacarias depois e fala assim, não, eu tenho que explicar outra coisa para vocês. Venham, estejam reconectando o coração de vocês ao coração de Deus, buscando novamente um relacionamento com o seu Deus. Não mais só reconstruindo um templo, mas vivendo os princípios que conectam vocês ao Senhor. E ele larga essa pedrada aqui para aquele povo, dizendo que viria então o rei ele já está chegando, ele é justo e vitorioso, mas ele é humilde, porque ele vem montado em jumento, um jumentinho, filho de jumenta. O que ele está falando com isso? Ele está dizendo que vai vir um rei, e esse rei, ele é Jesus. Quando esse rei vir, virá a paz que eles tanto procuram. E essa é uma profecia a respeito de Jesus. E o que eu vou falar agora com vocês é quando essa profecia ela se cumpre. Acontece o seguinte, a história ela começa quando os discípulos de Jesus, eles recebem, Jesus já está na área, tá? Os discípulos estão com Jesus. E daí eles recebem a revelação de que Jesus ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, assim, o que falavam sobre Jesus? Que ele era um profeta, que ele era um rei, independente, estava encharcada com essa revelação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante disso, Jesus ele decide abrir o jogo com eles e dizer, cara, deixa eu contar para vocês o que de fato eu vim fazer aqui. Então, em Marcos 8,31, a gente lê assim, então Jesus começou a lhes contar, a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ele ressuscitaria. Então, vou abrir o jogo. Agora que vocês entendem que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu preciso entregar a verdade do que eu vim fazer aqui. Eu vou morrer. A gente está indo para Jerusalém, quando eu chegar lá eu vou morrer, mas eu ressuscito ao 3º dia. Rola uma treta ali com os discípulos, porque os discípulos eles não estão muito
de acordo com a mensagem. E depois disso, meus irmãos, Jesus ativou o modo revolucionário e é bicuda na cara do cão, dali até ele ser morto. Porque ele chega, ele já larga aqui, ó. Ele olha uma multidão acompanhando ele e diz assim: se você quer ser meu discípulo, deixa eu te dar uma direção. Negue a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Essa coisa de vocês quererem o evangelho de privilégio, o evangelho de conveniência, não rola mais, meus irmãos. A partir de agora, a gente vai sofrer um bocado de coisa, então você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a sua cruz e me seguir, para você ser um discípulo meu. O espaço de tempo que leva desse acontecimento até Jesus chegar em Jerusalém, para entrar em Jerusalém, é em torno de 8 dias. A gente pensa que dali, né, é bastante tempo, passam-se anos, não. É uma semaninha e pouquinho que rola desse tempo até ele chegar em Jerusalém. Nesse caminho, meus irmãos, Jesus vive tanta coisa. Ele cura cego, ele encontra o Zaqueu, ele ensina os discípulos, ele alinha o coração dos discípulos, porque os discípulos disseram: quando estiver no teu reino, deixa eu sentar do teu lado. E daí ele dá um puxão de orelha nos discípulos. Ele vive muita coisa. E ele vai arrecadando uma fama gigantesca até ele chegar na frente de Jerusalém. E daí ele diz: existe uma profecia ao meu respeito. Então, discípulos, faz o seguinte: vão ali na cidade do lado e pega um jumentinho que está preso lá e traz para mim. Então, os discípulos vão lá, fazem isso, trazem o jumentinho, ele monta no jumentinho e ele entra em Jerusalém dessa forma. Só que o que acontece com isso, porque o que aconteceu? Essa galera, pessoal, eles sabiam dessa profecia. Eles ouviam falar que o rei, ele estava chegando e ele viria montado num jumentinho. Quando eles veem Jesus chegando, aquela multidão, eles já estão loucos, gritando: Hosana, Hosana nas alturas. O reino vem vindo, o reino de Davi vem vindo. E eles começam a declarar isso. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aquele pessoal está gritando, e o pessoal lá da frente já começa a gritar também. E jogam ramo, e fazem festa. E é uma loucura, a coisa mais linda, gente. Que entrada triunfal. Se você abrir a sua palavra aí, a Bíblia, você vai ver que o nome dessa passagem é entrada triunfal. Jesus entrando num jumentinho. Lindo. O que Jesus queria com isso? Qual era a intenção de Jesus em fazer tudo o que ele fez? Pensa um povo te ovacionando, dizendo: esse aí é o rei que disseram que ia vir. Esse aí é o que vai vir estabelecer o reino que a gente tem esperado. E o Sinédrio, o que era o Sinédrio? Era tipo o nosso Supremo Tribunal. Eles julgam as pessoas de acordo com as leis de Moisés. Então, ali tinha uma galera religiosa ali, que entendiam das leis de Moisés. Então, se alguém descumpria, eles podiam prender, eles podiam dar alguma sentença, mas para o negócio ser sério, tinha que chegar em Roma. Tá? Mas o Supremo Tribunal, o Sinédrio, eles tinham uma certa autoridade. E eles veem aquela movimentação toda e eles ficam indignados. E o coração deles se inflama contra Jesus. Ou seja, a intenção de Jesus, com essa linda entrada triunfal, é contribuir com a sua própria morte. Mas ele não para por aí. Eu digo que ele está no modo revolução. No outro dia, ele faz uma visita ao templo. E quando ele chega lá, tornaram a casa do Senhor um comércio. Os sacerdotes que estavam naquele templo, o que eles tramaram? Vinham pessoas de longe, de outras regiões, para fazer sacrifícios ali em Jerusalém. Os sacrifícios eram para perdão dos pecados. Eles vinham para fazer isso. Daí eles falaram: não, a gente pensou em vocês. Não precisa trazer um animal lá da tua terra. Vem aqui e compra aqui com a gente. Tá? Então, vem aqui, gasta o teu dinheirinho, compra o teu animal aqui com a gente e vai lá fazer o teu sacrifício. Cara, Jesus, ele chegou com os 2 pés.
virando mesa, gritando, dedo na cara, dizendo isso aqui não é comércio, isso aqui é casa de oração. É uns ladrão, vocês são todos uns abençoados. Como é que Jesus xingava, Zerá? Né? Vocês são uns criação de Deus, seus lindos e abençoados. E ele quebra os pratos lá, meu irmão. E daí ele tem o ódio do Sinédrio, e agora ele tem o ódio dos sacerdotes do templo. Esses dois juntos são os que tramam contra Jesus e fazem com que Roma sentencie a morte de Jesus na cruz. O cara é muito revolucionário, né? Porque a gente achando, ele vai chegar ali com uma entrada triunfal, coisa mais linda, aquele povo todo feliz que ele está chegando. Cara, eu só estou contribuindo para eu morrer, para tudo acabar, e eu ressuscitar ao terceiro dia, porque é para isso que eu vim. E isso para mim é muito revolucionário. Porque essa obra de Jesus, meu irmão, é o que faz com que eu e você estejamos aqui. Jesus, ele opera na história através de atos revolucionários, onde a nossa realidade ela muda por completo, onde as nossas vidas são alcançadas por um novo tempo, uma nova estação que até o momento nós não tivemos acesso. Então ele é aquele que existe antes de todas as coisas, mas ele vem aqui à terra e se humilha e serve a nós, obedecendo até a morte de cruz. Ele é aquele que abre novos caminhos para que nós possamos trilhar uma jornada e uma trajetória que engrandeça e glorifique ao nome do Senhor e nos transforme, nos tornando parecidos com Ele. E Ele é aquele que faz de tudo para que realmente eu e você sejamos resgatados de um lugar de trevas para viver um tempo de liberdade em sua presença. E a minha intenção e o meu desejo nessa noite é que eu e você possamos corresponder a essa revolução. Eu não sei se você já percebeu as mudanças e transformações radicais que Cristo fez na sua vida. Mas se ainda você não percebeu, não perca mais tempo, meu irmão. É revolucionário, é radical. São mudanças abruptas e rápidas que acontecem na nossa vida e que faz a gente olhar para Jesus e ser completamente apaixonado por Ele. Nós somos a geração que nada contra a maré, que anda na contramão, porque as coisas mudam com Jesus. E não só sermos alvos da sua revolução, como eu e você fazermos parte dessa revolução. Nos levantar como uma geração que proclama o nome de Jesus e que anuncia a revolução que outras pessoas e outras vidas vão experimentar. Que nessa noite, meu irmão, a gente possa sair desse lugar com desejo pela maior revolução de toda a nossa vida. A revolução do amor e a revolução de Jesus. Amém? Se coloque de pé, louvor, chega aí. Aleluia. A revolução de Jesus, meu irmão, ela não é apenas um evento histórico, mas é uma transformação radical que continua a ressoar em minha e na sua vida. Ao olharmos para a pré-existência de Cristo, o impacto profundo que a humildade de Jesus e o sacrifício deles tiveram sobre a humanidade, nós somos convidados a repensar toda a nossa vida, toda a nossa história. Jesus, o Rei que veio em forma de servo, nos chama a uma revolução interior, nos desafiando a abandonar o nosso egocentrismo e buscar uma nova direção, olhando apenas para Ele. Essa revolução de Jesus, meu irmão, ela nos oferece a oportunidade de nós nos tornarmos agentes
de mudança em um mundo que ainda precisa desesperadamente de redenção. De um mundo que precisa ser justificado pelo sacrifício de Jesus. Assim, quando nós nos unirmos então a essa causa, nós não apenas reconhecemos a grandeza de Cristo, mas nós também nos tornamos parte da história revolucionária de Jesus, que transforma corações, que transforma a vida e nos guia para um futuro cheio de esperança e liberdade no Senhor. Vamos orar e adorar o Senhor nessa noite juntos? Clamarmos por uma revolução e contribuirmos e nos engajar na revolução de Jesus. Há 2 dias atrás, sim, nós estávamos celebrando, e não tem problema nenhum celebrar, um dia tão importante para nós gaúchos, celebrando essa revolução, celebrando essa mudança que acontece no nosso estado. Mas hoje nós nos rendemos e nós celebramos a maior revolução das nossas vidas, a revolução de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces as nossas falhas, Tu conheces os nossos limites. E eu entendo, Senhor, que é nesse lugar que o Senhor quer fazer revolução. É nessa estrutura pecaminosa, impura, duvidosa, incerta, que o Senhor quer se revelar revolucionário, ao ponto de transformar a nossa história de uma maneira radical, de uma maneira que exalte e glorifique o Teu nome. Espírito Santo, eu oro nessa noite, para que o Senhor venha sobre nós, esteja gerando em nosso coração, corações revolucionários, corações, Senhor, que se engajam nessa causa, corações, Senhor, que se movem por essa revolução, e corações, Senhor, que estão dispostos a viver essa revolução. Então vem, Espírito Santo de Deus, nessa noite sobre nós, esteja quebrando, Senhor, toda o comportamento e atitude onde nós não Te damos a honra devida, onde nós não Te glorificamos ao ponto que Tu deve e é digno de ser glorificado, Senhor. Esteja quebrando em nós esse egocentrismo, essa indiferença com quem Tu és, e que possamos ser uma geração que eleva o Teu nome, que engrandece, que exalta o Teu nome, que caminha por caminhos que exaltem a Ti, Jesus, que correspondem à Tua essência e que honrem em todo o tempo o Teu sacrifício e a Tua ressurreição por cada um de nós. Somos uma geração revolucionária, que amamos corresponder à revolução do amor de Jesus, e que recebemos essa revolução em nossas vidas. Em Teu nome nós oramos e nós Te glorificamos, adoramos o Teu nome que é digno de ser adorado. Amém.